Queridos, Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Esse milagre de Jesus, eu sempre quando eu explico ele, eu gosto de explicar assim, que quando a gente lê um milagre de Jesus, que ele aparece em mais de um livro, ou seja, em 2 evangelhos, é que esse milagre ele é importante. Ele é tão importante, ele tem tanta importância que 2 contaram a mesma história. Às vezes vai ter alguma diferença, mas eles contaram a mesma história. Às vezes acontece do mesmo milagre aparecer em 3 evangelhos. Então é mais importante. E existem milagres que eles aparecem nos 4 evangelhos. Não são muitos. Mas esses que aparecem nos 4, eles são de extrema importância. Esse aqui, por exemplo, ele aparece nos 4 evangelhos. Os 4 contaram que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Daí a gente percebe, bom, isso daqui é um texto muito importante. Se aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, é porque ele é importante. Mas por que ele é tão importante? Daí a gente precisa analisar. Aqui não é uma cura, aqui ele não acalma a tempestade, aqui ele não está ressuscitando ninguém, ele simplesmente multiplicou os pães e os peixes. Diz aqui o texto que ele estava num lugar afastado do centro, era um lugar deserto, e as pessoas estavam ali sentadas ouvindo ele pregar. Ele pregava, os enfermos que vinham, ele parava e orava por eles, os enfermos eram curados. Mas na hora que o dia começou a entardecer, o sol começou a ir embora, os discípulos falaram assim: Senhor, já deu o horário, fala para o povo ir embora. Fala para o povo ir procurar alguma coisa para comer, porque já está tarde e a gente não tem nada para dar para eles, para oferecer para eles. E Jesus falou assim: tá tarde, mas a gente não pode deixar eles embora com fome. Vamos dar alguma coisa para eles comerem. Mas não tem nada. Daí o milagre começa a acontecer. Porque no meio de tanta gente, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma vez me contaram que deveria ser, se tinha 5.000 homens, deveria ser pelo menos umas 15.000 pessoas. Imagine só, 15.000 pessoas. Gente, é um estádio, é muita gente. É uma multidão. E Jesus falou assim: não, mas vamos dar comida para eles. Eles eram assim: Senhor, se a gente não tem de onde arrancar comida, e também não tem dinheiro para comprar nada para esse mundo de gente. E Jesus falou assim: não, mas vamos dar a eles de comer. E teve um menino que falou assim: eu tenho. E o que eu tenho está aqui, ó. São 5 pães, 5 pãezinhos pequenos e 2 peixes pequenos. Está aqui, é o que eu tenho. Que dá pra gente ver, que dá pra nós fazer. E interessante que era para uma pessoa aquilo. Sim. Era a lancheira dele, era o lanche dele. Sim. Mas como é que pode? Tão pouco. Daí Jesus não despreza aquele menino. Porque talvez alguém poderia falar: rapaz, vai para lá com esse pão, que não vai dar para nada. Se a gente pegar aqui 5 pães para nós aqui, não dá pra gente. Não dá. A gente sem tomar café, sem almoçar, 5 pães vai dar para nada. E Jesus falou assim: não, traz aqui. E quando ele pega aqueles pães, ele manda o povo sentar, pega os pães, os peixes, ele ora. E ele abençoa. E aqui começa um segredo. Segredo. Ele orou e abençoou. Oração é fundamental. Amém. Não existe nada que não possa mudar. Não existe pessoa que não pode ser recuperada. Aleluia. Não existe porta que não possa ser aberta. Não existe provisão que não possa vir. Esse texto, ele já me ajudou em muitos momentos da minha vida. Precisando de dinheiro. Precisando pagar contas minhas. Conta da igreja. Eu lembro na pandemia, quando fechou tudo, e a gente também teve que fechar as igrejas, vocês lembram? Peraí, a gente não tinha como, as entradas eram as pessoas, como que vai fazer? Não tinha. E as pessoas começaram a ajudar, mesmo assim. A pessoa ia lá, depositava, alguém ia na porta da igreja: pastor, eu estou aqui na porta, você pode vir aqui? E levava oferta. O dinheiro entrou. Para a gente alimentar a multidão das ruas, o dinheiro entrou. Pessoas de outros estados, pessoas de outros países. Teve um dia que chegou uma doação da Alemanha.
Glória a Deus. Como que pode? Por quê? Porque Deus ele faz isso. Amém. Então aqui, Jesus pegou e orou. E quando ele orou, ele sentou todos, dividiu todo mundo em grupos ali, e ele começou a repartir os pães. E é um outro segredo. A bênção acontece quando a gente reparte. Não é quando a gente é egoísta. Porque a pessoa é egoísta. Quem que é o egoísta? O egoísta é aquele que se preocupa só com ele. O egoísta, ele não se preocupa, por exemplo, se tem aqui comida para todo mundo. Ele vai pegar só para ele o que ele vai gostar, o que ele gosta, o que ele vai ficar satisfeito. Mas se vai faltar o bife para o outro, se vai faltar a mistura para o outro, esse problema dele. A pessoa que não é egoísta, o que ela faz? Ela divide. Ó, nós estamos em 3, em 4, nós estamos em 10 aqui. Só tem 5 pedaços. Então nós vamos dividir em 2. Não tem problema o meu ser pequenininho. Vamos dividir. Então Jesus divide. Ele começa a repartir. Quando ele começa a repartir, começa a multiplicar. Esse é o segredo da multiplicação. Repartir. Ele orou, depois ele reparte. Na hora que ele reparte, diz a Bíblia que todos comeram. E não só comeram, mas o texto vai falar assim, sobrou. Sobrou. E sobraram, diz o texto, 12 cestos cheios de pães e peixes. Então quer dizer o quê? Que multiplicou. Esse milagre, ele me ensina muitas coisas. Primeiro, ele me ensina que eu não posso ser egoísta nas minhas relações. Não posso pensar só em mim. Às vezes a gente pensa assim, mas ninguém está preocupado comigo. Mas nós não podemos agir dessa forma. A lição que o texto nos ensina é, nós precisamos repartir. Deixar o egoísmo de lado. E começar a pensar no outro. Se a gente parar para ver, existem pessoas, e vocês sabem disso, que elas estão numa condição muito pior do que talvez você já esteve um dia. E olha que vocês já estiveram em condições ruins. Mas pessoas piores do que vocês. Vocês já encontraram pessoas piores, né? Fundo do poço, você achou que você estava no fundo do poço, quando você foi ver, tinha alguém mais lá embaixo ainda. Estava lá embaixo, cavou mais. Por quê? Porque existem pessoas numa dificuldade maior que a nossa. Hoje, vocês estão num paraíso. Eu estou num paraíso hoje. A minha vida é uma bênção. Quantas pessoas que hoje não comeram? A gente está com frio, mas a gente está com uma blusa. Tem gente na rua hoje que eu vou levar uma blusa para eles, porque eles não têm nem o que vestir. Nós estamos numa condição boa. E não existe ninguém, uma outra lição do texto, não existe ninguém que não possa ajudar. Mas eu posso ajudar? É claro que você pode. Você pode ajudar o irmão com uma palavra. Você pode ajudar alguém com uma oração. Eu não sei nem como te retribuir, pastor. Ora pela minha vida. Ora por mim. Eu não sei nem como retribuir o que aquela pessoa fez por mim. Ora por ela. Porque a oração é fundamental. É uma bênção. Todos nós podemos ajudar, podemos fazer algo por alguém. Seja dando uma palavra, seja orando, seja repartindo um pão, seja dando uma blusa. Eu tenho 2, o irmão não tem nenhuma, vou dar para ele. E para você amanhã? Amanhã Deus vai prover. E Deus sempre provê. Deus sempre envia a provisão. Então diz assim o texto, que todos comeram. Jesus, em nenhum momento, Jesus falou assim, só isso? Isso aqui é pouco. Ou seja, Jesus não reclamou do pouco. Ele orou pelo pouco. Se a gente parar para pensar, tem pessoas numa condição mais difícil que a nossa, mas tem pessoas com uma condição muito melhor do que a nossa, não é verdade? Financeiramente. Só que isso não pode me fazer me tornar um murmurador. O que eu tenho aqui é pouco, mas só tenho um pouquinho. Agradeça a Deus. Glória a Deus por isso. Agradeça pelo pouco. Hoje a gente vai almoçar, é um ovo, não tem problema. Tem gente que não tem nenhum ovo. Né? O que a gente vai almoçar hoje? Tem gente que não tem o gás para cozinhar. A gente tem até um gás aqui. Então assim, agradeça o pouco. Jesus não pegou aquilo e falou assim, mas só isso? Ele orou e falou, obrigado, Pai. Obrigado. E aquele pouco multiplicou. Todos comeram, todos saciaram, sobraram, e a sobra eles não pegaram e jogaram. Eles guardaram a sobra. Ou seja, eles pensaram no dia de amanhã. Quando a Bíblia fala da gente pensar no dia da manhã, a Bíblia fala que a gente não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã. Como que vai ser amanhã? Por que a gente não precisa se preocupar? Porque Deus cuida de todas as coisas.
Mas Jesus guardou, mandou que eles guardassem aqueles pedaços. E o interessante, né? Parece até coincidência, mas não é coincidência. Sobraram 12 cestos. Era um para cada discípulo. Ou seja, eles que estavam ali achando que nada ia acontecer, acabou. Proveu até para eles. Até para eles tinha um cesto. Tá vendo? Olha o que Deus fez. Então Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente acha que vai faltar. Às vezes a gente acha que, né? Como que vai ser? Esse texto mostra que Jesus ele se preocupa com a alma, com a saúde, mas até aquilo que a gente vai comer ele se preocupa. Porque Jesus poderia falar, não, já preguei para eles, pode ir embora. Mas Jesus se preocupou até com o que eles iam comer. O alimento físico. O alimento físico, além do espiritual. Vocês estão aqui, Jesus está preparando um alimento para vocês. Provei. Você está aqui, lá na tua casa, Jesus está preparando um alimento. Na minha casa, na minha vida, Jesus está preparando um para mim. A gente entregou semana retrasada, 1.081 marmitas. Mais de 1.000 marmitas na rua. Jesus se preocupou com aqueles moradores de rua. Nos deu condições de levar. Semana passada levamos 968 marmitas. Quase 1.000 de novo. Jesus se preocupa com eles. Enviou provisão para a gente levar para eles. Ou seja, ele cuida de todos os detalhes. Então esse texto ele é bonito porque ele mostra isso, que Jesus está preocupado com todos os detalhes da nossa vida. Fique em paz, aquieta o coração. Às vezes a pessoa está aflita, ansiosa, fique em paz. Jesus cuida de todas as coisas. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus agora.